regularização fundiária urbana e rural. E aí, pessoal, tranquilo? Vamos compreender um pouco sobre essa dinâmica. Na regularização fundiária rural, se destacam os procedimentos de regularização fundiária de terras devolutas, rurais, federais, dentre os quais o processo de titulação ordinária, previsto na Lei 11.952 de 2009, e o processo de outorga de CDRU, que é a concessão de direito real de uso, ocupam um espaço predominante. Agora, quando a questão é regularização fundiária urbana, qual o procedimento predominante? Hoje em dia, desde o contexto inaugurado ainda nos anos de 2017, a regularização fundiária urbana é dominada pelo que a gente chama de REURB, em duas modalidades, o REURB-E e o REURB-S. São REURB de interesse específico e o REURB de interesse social. O REURB é uma política de reforma nas bases e estruturas do correto ordenamento urbano, que visa a construção de um meio ambiente urbano salubre, saudável e sustentável, através do correto manejo da distribuição de recursos urbanos de saúde, educação, segurança, mobilidade, emprego, tudo isso visando construir um meio ambiente urbano que seja sustentável e saudável e que, de certa forma, contribua para a erradicação da pobreza, da marginalização, das dificuldades de acesso aos serviços públicos básicos. No caso do REURB, eu vou destacar para vocês que a iniciativa por implementá-lo pode partir, no caso de um loteamento irregular, do loteador, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da União, dos estados, do município. Lembrando que o ônus pela regularização vai pesar sempre sobre a parte responsável pela omissão que gerou a irregularidade. Então, o REURB ele pode estar em uma área que é de terras públicas, que foi invadida, onde foi efetivado um parcelamento irregular de solo. O REURB ele pode incidir sobre uma área de terras particulares, onde foi feito um parcelamento irregular de solo, tá? E o REURB vai visar dotar a comunidade ali inserida dos meios necessários para dispor do conforto e das comodidades do meio urbano, integrando-a ao meio urbano já em desenvolvimento. Bom, superado isso, isso é quando a gente fala dos meios de regularização fundiária ordinários. Esfera federal, quando se trata de terras devolutas rurais, titulação, outorga de CDRU. Lembrando que a outorga de CDRU, alguns autores incluem como parte da titulação, porque a CDRU também é um título. Na esfera da regularização fundiária urbana, se a área for pública, poderá ser primado pela outorga de título de propriedade, quando da regularização fundiária, e se a área onde vai se desenvolver o projeto for particular, pela outorga da competente escritura pública de compra e venda, ou, em alguns casos, do contrato particular de compra e venda, observado o limite exposto no artigo 108 do Código Civil. Tratando de regularização extraordinária, que é quando o imóvel já está no patrimônio particular e, em regra, a transmissão de propriedade deveria ter se processado através de outorga do competente instrumento de compra e venda ou por outros meios admitidos em direito aplicáveis ao caso. No caso da regularização fundiária urbana e da rural, é comum que se utilize o uso capião como alternativa à regularização. Lembrando que o uso capião abrange a aquisição de propriedade por longo tempo de posse, preenchido os requisitos e os limites legais, por aquele que exerce a posse em desfavor do proprietário, contra quem se dá a prescrição aquisitiva. Pode ter uso capião em loteamento irregular? Claro que pode. Pode ter uso capião em área pública que pertence à prefeitura? Não, porque os bens públicos não são suscetíveis de uso capião, ok? Vamos lá.
Superando isso aí mais um pouco, caso a invasão de um REURB que vá se dar sobre terras ocupadas públicas se dê em uma área de um parque, em uma área que está afetada como área de uso institucional, em uma área que vai ser destinada à construção de uma escola ou de um pronto-socorro. Nesses casos, o poder público não vai poder realizar a regularização dessa área em prol dos ocupantes. E é interessante que o poder público promova medidas efetivas de fiscalização para evitar que a ocupação ocorra. Lembrando que o principal objetivo do REURB é possibilitar a inclusão social daquelas pessoas que buscaram adquirir o próprio imóvel e caíram na malha de fisgagem de um loteamento irregular, por exemplo. Não é incentivar a invasão indiscriminada de áreas públicas com fincas à regularização, porque no meio ambiente urbano, a destinação dessas áreas é completamente diferente do meio ambiente rural. Elas têm finalidades específicas para possibilitar que todos tenham acesso aos serviços públicos básicos, indispensáveis à constituição da vida em sociedade. Para quem tiver um pouco mais de curiosidade, eu tenho um artigo antigo, publicado ainda em 2017 ou 2018, salvo engano, intitulado Plano Diretor Municipal como um instrumento de efetividade da função socioambiental da propriedade imobiliária urbana. Por quê? Porque vai ser o plano diretor do município que vai ajudar na malha urbana com que a função socioambiental da propriedade imobiliária seja cumprida. Para quê? Para a gente evitar de ter engarrafamento, para a gente evitar de ter alagamentos, para a gente evitar essas epidemias do meio urbano, como o dengue, entre outras, para a gente evitar esse meio urbano insalubre que a gente vive, com furtos, com roubos, com assaltos, com dificuldade de acesso a uma UPA, a um pronto-socorro, ou mesmo a educação. Tudo isso compõe um dos conceitos de meta de desenvolvimento urbano sustentável entabulados pela ONU, que é a construção de um meio ambiente urbano que se torne acolhedor, saudável e sustentável a toda a população que aí reside. Tranquilo? Forte abraço!